Esta breve apresentação dá uma orientação sobre a nova máquina Braille Perkins Brailler e identifica as diferenças entre ela e a tradicional Classic Perkins Brailler. Transporte da máquina Brailler. Você vai perceber imediatamente que a máquina de nova geração Next Generation Braille é muito mais leve que a clássica, tornando-a mais portátil. A base é construída com uma abertura embaixo das teclas na frente da máquina Braille. A alça, fácil de segurar, é a peça arredondada embaixo das teclas. Como a parte inferior da máquina Braille é plana, você pode segurar a alça, apoiar a máquina Braille no seu colo e transportá-la como se carregasse uma maleta. Alavancas para liberação do papel. Coloque a máquina à sua frente, com as teclas voltadas para você, como a Classic. As alavancas para liberação do papel se situam na parte superior dos dois lados da máquina Braille. Quando puxar as alavancas na sua direção ou empurrá-las afastando-as de você, elas se moverão simultaneamente. Este é o mecanismo que você usará para prender e soltar o papel. Puxadores para a alimentação do papel. Os puxadores para a alimentação do papel se situam nos dois lados da máquina Braille. Eles são usados para rolar o papel para dentro ou para fora da máquina. Funcionam exatamente como na Classic, porém com um formato que se encaixa na mão e são mais fáceis de girar do que um botão redondo. Carro inclui o cabeçote de gravação em relevo, o botão de liberação do carro e o botão de apagamento fácil. O carro se localiza na parte superior da máquina Braille e inclui um botão de liberação suave do carro. A função do carro é deslocar o cabeçote de gravação em relevo ao longo do papel, escrevendo em Braille à medida que se desloca da esquerda para a direita. Para deslocar o carro para a esquerda e começar a escrever em Braille, simplesmente coloque a palma da sua mão direita do lado direito do carro e mova-o levemente para a esquerda, sem apertar o botão ou exercer qualquer pressão para baixo. Para deslocar o carro para a direita, use a barra de espaçamento para se deslocar de cela para cela. O cabeçote de gravação em relevo que grava os pontos em Braille se situa na base do carro. Logo à direita está o botão novo de apagamento fácil. Ele é um botão plano e liso, conectado ao cabeçote de gravação em relevo e fica um pouco levantado. Teclas em Braille. As novas teclas da máquina Braille funcionam como na máquina Classic Brailler. No entanto, foram projetadas com um curso menor da tecla e exigem menos força para pressionar as teclas. Além disso, as teclas são mais silenciosas. Da esquerda para a direita, as teclas são a tecla de espaçamento de linha, 3 teclas que representam os pontos 3, 2 e 1, respectivamente. O espaçador no centro, as 3 teclas que representam os pontos 4, 5 e 6, respectivamente, e o retrocesso da máquina. Guias para as margens. As guias para as margens se localizam na frente da máquina Braille, acima das teclas, em uma ranhura que percorre a largura da máquina Braille. Acima da ranhura estão 36 linhas em relevo para indicar as marcações da célula e orientar a posição da célula. Cada quinta marcação da célula é um ponto mais alongada para auxiliar no ajuste mais rápido da margem. As 5 primeiras marcações à esquerda e as 3 últimas marcações à direita representam as margens fixas, com ajuste permanente e que não podem ser alteradas. Não se pode escrever em Braille nestas células. A campainha de fim de linha também é muito mais silenciosa que na Classic.
tornando-a mais adequada para um ambiente de sala de aula integrado. Apoio para leitura. Este é um novo recurso para a máquina Braille de nova geração, Next Generation Braille. Toque embaixo da parte traseira da máquina. Você encontrará um painel com indentados de cada lado para apoiar os seus dedos. Puxe levemente para cima a peça retangular, de modo que fique nivelada e paralela à superfície da mesa. A finalidade do apoio para a leitura é criar uma plataforma para apoiar o papel, permitindo que você leia com facilidade o que você escreveu em Braille. Além disso, o apoio para a leitura tem uma linha em relevo do lado esquerdo para ajudar a guiar o papel para dentro da máquina. Não empurre o apoio para a leitura para baixo com força, ou ele cairá de volta para a posição original, encostada à máquina. Lembre-se também de abaixar o apoio para a leitura para a posição original antes de levantar a máquina com a alça fácil de segurar, localizada embaixo das teclas na frente da máquina Braille. Não use o apoio para a leitura para levantar a máquina Braille. Botão de apagamento fácil. O botão de apagamento fácil se localiza na base do carro, à direita do cabeçote de gravação em relevo. Quando você cometer um erro, basta retroceder 2 células, verificando se o botão de apagamento fácil está diretamente em cima do erro. Depois, pressione para baixo várias vezes com firmeza o botão de apagamento fácil para eliminar todos os pontos na cela. Dê então somente um espaço, de modo que o cabeçote de gravação em relevo esteja na cela correta para voltar a escrever um novo caractere em Braille. Antes de usar o cabeçote de apagamento fácil, o cabeçote de gravação em relevo deve estar sempre uma cela à esquerda da cela onde se cometeu o erro. É importante lembrar que não se pode apagar a primeira cela de uma linha com o botão de apagamento fácil. Preparação para escrever em Braille. Insira o papel. Coloque a máquina Braille à sua frente com as teclas voltadas para você. A primeira etapa é pressionar a tecla de espaçamento de linha, a tecla à extrema esquerda, até que ela não abaixe mais. Ou gire as alças de rolo se afastando de você até que elas parem de girar. Desloque, então, o carro o máximo possível para a esquerda, simplesmente colocando a sua mão à direita do carro e empurrando-a para a esquerda, sem pressionar o botão no topo do carro, nem exercer qualquer pressão para baixo. Puxe as alavancas de liberação do papel na sua direção o máximo possível. Você pode usar uma ou 2 alavancas. Isto separa um pouco os 2 rolos para que você possa inserir o papel entre os rolos, fazendo-o rolar para dentro. Levante o apoio de leitura suavemente até ele clicar na posição correta e ficar nivelado com a superfície da mesa. Coloque a borda mais estreita do papel sobre o apoio de leitura. Deslize a borda esquerda do papel contra a linha em relevo, que funciona com uma guia do papel. Deslize o papel na máquina Braille por baixo do cabeçote de gravação em relevo e entre os rolos. Segure o papel no lugar correto com uma das mãos e com a outra mão empurre a alavanca de liberação do papel, afastando-a de você o máximo possível. Gire um ou os 2 puxadores de alimentação do papel em sua direção. Continue a girar os puxadores em sua direção até não conseguir mais girá-los. Rolar então o papel na máquina até onde for possível, até aparecer 1 polegada, 2,5 centímetros, na parte superior da máquina Braille.
Se os puxadores de alimentação do papel não girarem, é sinal que o papel não foi inserido corretamente. Role o papel para fora da máquina, puxe as alavancas de liberação do papel para frente e remova o papel. Reposicione então o papel e repita as etapas de 1 a 5. Pressione uma vez a tecla de espaçamento de linha. Isto engatará o mecanismo de espaçamento de linha e posicionará a margem superior corretamente. Ao ajustar as margens, use as marcações acima da ranhura. Para ajustar a margem esquerda, desloque o carro o máximo possível para a direita e depois ajuste a guia da margem esquerda, pressionando suavemente para baixo e deslizando a guia da margem para a posição que você desejar. Desloque-o então um pouco da esquerda para a direita, até ele clicar no lugar certo. Para ajustar a margem direita, desloque o carro o máximo possível para a esquerda e então ajuste a guia da margem direita. Escrever em braille. Você agora está pronto para começar a escrever em braille. O processo da escrita em braille da nova máquina Perkins Brailler é muito semelhante ao usado na Classic Brailler. Após escrever o primeiro caractere em braille, elimine totalmente qualquer pressão sobre as teclas. Se não fizer isso, o carro não conseguirá avançar de modo adequado ao longo da linha. Lembre-se de que escrever em braille com esta máquina exige menos pressão nas teclas do que ao usar a Classic Braille. Tenha bom proveito!